Legal. Professor, eu consegui entrar só agora, tá? Tentei várias vezes pelo ABA, pelos outros links, e assim, só tô conseguindo entrar agora, então eu não sei aí o que já foi Isso, falado aí, tá? inclusive, Edson, eu estava conversando com o Rogério e os demais meninos. O que eu fiz aqui? Eu baixei o software da Microsoft Teams na minha máquina e aí ele faz um link com o portal para que tudo que vocês façam fique registrado aqui, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tenta fazer aqui tudo pelo portal, eu não sei se dá sobrecarga, eu não sei se para vocês dá dificuldade de vocês entrarem pelo portal. Acaba dando sobrecarga e de repente some, né? Vocês perceberam que na quinta-feira passada sumiu, né? Inclusive nem gravou na quinta-feira passada. Hoje o que eu estou fazendo, né? Como eu tenho Então, um gravador aqui na minha máquina, eu estou gravando paralelamente, porque se acaso não aparecer a gravação, eu mando um link na nuvem para vocês acessarem depois, tá? Que tá acontecendo umas coisas meio estranhas. porque assim, é verdade. Assim, a orientação que nós temos é de entrar pelo portal. Só que essa semana, eu acho que ninguém conseguiu. Desde segunda-feira, ninguém está conseguindo entrar pelo portal. Então, Isso. deve estar tendo várias inconsistências aí, né, que está impossibilitando o acesso pelo portal. E aí, provavelmente, se a faculdade não tomar ciência disso e não fizer alguma coisa, provavelmente pode ser que ela venha a prejudicar algum aluno que está querendo participar da aula e não está conseguindo Ah, acessar. tá. A minha preocupação, Edson, é justamente nesse sentido, tá? Porque em relação à falta, eu que depois eu tenho que entrar no site de vocês para liberar as presenças. Quanto isso aí, a gente dá um jeito e não tem nenhum problema, né? A minha preocupação é justamente a que você colocou agora, que alguém esteja que não esteja conseguindo acessar. E tudo bem, tem as gravações, né? Então eu vou pedir aí pro pessoal, né, pra Mônica, né, pros demais meninos aí, se eventualmente alguém não tiver conseguindo acessar o portal ou alguma coisa, para entrar lá no blog, tá? Lá no blog eu coloco todos os links da gravação, todos os slides, tá? Eu coloco tudo lá. Só, viu, meninos? Só peço desculpa para vocês que na quinta-feira passada não deu, tá? Na quinta-feira passada o sistema caiu e cortou a gravação, tá? Hoje, para não acontecer o que aconteceu na aula passada, o que eu estou fazendo? Como eu tenho um gravador aqui na minha máquina, eu já estou gravando essa aula pelo meu gravador, tá? Você já ouviu aquele ditado que o seguro morreu de velho? Então, eu já estou gravando tô fazendo uma gravação paralela, tá? Se eventualmente der algum probleminha aqui, aí depois eu passo o link lá no blog e passo para a Moniquinha para vocês, tá? Professor. Oi, Mônica. Professor. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você, Mônica? Olha, tudo nesse meio tempo aqui, tá tudo sobrevivendo. Só para posicionar o pessoal, professor, tá difícil o negócio. Só para posicionar, nesse tempo que a gente tá aqui já conversando, eu tô posicionando o Mauro de todo mundo que tá com a dificuldade. Se vocês puderem, por favor, mandarem e-mail com a dificuldade. Por exemplo, ontem eu tentei postar o trabalho do professor pelo AVA, eu não consegui, printei a tela, mandei pelo e-mail particular. Porque assim, gente, quem me posiciona, eu tô conseguindo, que nem a Rita tava com dificuldade, a gente conseguiu, e assim, Isso. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Isso. Mas não é todo mundo que fala comigo. Corretíssimo. E, por exemplo, que nem... então, aí o que acontece? Eu falei para ele, eu printei a tela, eu tô conversando com ele aqui no WhatsApp, tô falando para ele como que fica a situação. Ele até tá fazendo o teste, falando lá do lado dele lá, que ele tá conseguindo conectar, e eu tô posicionando para ele que não é só uma pessoa, são várias pessoas que estão com dificuldades. Então, se todo mundo mandar e depois
se puder me mandar mensagem, né? Claro que às vezes eu não vou conseguir responder na hora para vocês, mas eu sempre tô reportando, cobrando ele, porque é mais rápido e assim, ele criou lá o grupo dos representantes, então quando joga lá naquele grupo, eu não sei se é porque tem mais gente, né? Ele acaba sendo mais rápido. As pessoas começam a bombardear de falar um monte de coisa. E aí a gente vai tentando se ajudar, porque eu tenho batido na tecla com ele, a dificuldade do acesso, o tempo que a gente está perdendo, já dei as orientações que foi passado de desinstalar, instalar de novo, o medo que vocês têm de ficar sem presença nas aulas, eu também estou, porque eu também esses dias fiz o acordo na faculdade, então agora que eu estou conseguindo ter acesso, então a gente está todo mundo no mesmo barco, mas para eu poder ajudar um pouco mais vocês, eu preciso que vocês me posicionem também para eu poder ajudar. Então, professor, mesmo a gente conversando no WhatsApp aqui, eu tô posicionando ele, às vezes eu pergunto para você se você tá conectado ou não, né, mas pra gente ir interagindo aí, e eu tô mandando para ele, gente, o que eu puder fazer para ajudar, porque tá todo mundo igual, eu tô fazendo. Isso, certíssimo. Ô, Mônica. Oi. Muito obrigado aí por nos representar, tá? Mandou bem. E pode deixar, da minha parte, eu encaminharei um e-mail para o Mauro com as minhas dificuldades e manterei você informada. Eu acredito que se todo mundo que tiver com problema quiser, perdão de quem encaminhar o e-mail para o Mauro, corroborar com a nossa dificuldade. Né? Isso. Obrigado, viu, meninos? Imagina, gente. Aproveitando o gancho aí, né? Inclusive, a Laísa falou comigo, né? A Gabriele, que elas estavam tendo problema de acesso. Viu, meninas? Laísa e Gabriele, eu não esqueci de vocês não, tá? Então, à medida que tiver algum problema, alguma coisa, a gente vai se ajudando aí, né, meninos? O importante é que depois a gente consiga achar uma solução aí e a gente elimine aí a dificuldade o máximo que puder, tá? Mas estou com vocês o tempo todo, tá? Viu, professor e Mauro, Rogério, pessoal aí, é o seguinte, o que tá pegando é a questão seguinte, ele tá pedindo, ele tá orientando para a gente fazer o acesso através do AVA, né? Algumas pessoas estão sem o acesso do AVA por N motivo, né? Mas quem está com acesso mesmo quem está com acesso no AVA, ele não está conseguindo acessar com frequência as aulas da forma que ele pede para acessar. Então, assim, a questão não é o próprio aplicativo que ele está dando sobrecarga. Isso. Então, ele tem que saber que, assim, não é o problema do portal, é o problema do aplicativo, entendeu? Sim, mas só que o que acontece é o seguinte, Edson, o nosso principal problema nesse momento está sendo o fato de que eles estão atrelando o nosso acesso ao portal através das aulas ao vivo para contar como a presença na aula, certo? O semestre passado, a gente teve lá um respaldo, né, uma folga, porque tinha muita gente com dificuldade por conta da internet, não tinha internet que comportava, e N coisas. E agora, com o passar do tempo e viu que a pandemia continuou, a faculdade, mesmo sabendo disso, ela fala que a gente tem que se reencaixar no dia a dia. Beleza, eu posicionei isso para ele também. E também posicionei a questão de não ter conseguido postar o trabalho ontem no e-mail do AVA. Tô preocupada porque daqui a pouco a gente tem que postar o TCC pelo e-mail do AVA. Essas dificuldades que o portal e a plataforma tá apresentando para a gente, querendo ou não, a gente vai ter que ficar posicionando até que se resolva. Mas é aquilo que eu tô falando. Sei que a gente tem as nossas limitações, tem outras coisas para fazer. E aí, de repente, o horário que a gente vai fazer isso não dá tempo. Mas se puder fazer desse jeito, manda o e-mail com o problema que está acontecendo, a gente está acompanhando, printa a tela do e-mail que foi mandado, manda para mim no WhatsApp, porque eu tô aqui, ó, batendo na tecla com ele. Ele mandou a tela para mim que ele conseguiu conectar pelo portal, e eu falei para ele, não adianta você falar que você consegue uma vez que todos os alunos não conseguiram. Não é
a primeira, não é a segunda vez que eu tô brigando com ele por conta disso. Porém, é aquilo que eu tô dizendo. Eu tô falando algo que eu consigo reportar, mas se a gente criar uma força maior, mandando o e-mail, não é só eu, o Rogério, o Edson, o Júlio, o Ademir, todo mundo, e eu reportando isso para ele, eu acho que a gente ganha mais força. E aí a minha preocupação é, quem não está tendo acesso porque o problema é a internet, beleza, a gente vai tentar resolver. Mas quem não está tendo acesso por um outro motivo que seja de rematrícula, eu só não vou falar essa dica de ouro, porque o professor já está gravando a aula. Mas depois eu mando uma mensagem aqui no grupo, que foi a maneira que eu pelo menos consegui resolver uma parte dessa minha vida para eu poder terminar esse ano da faculdade. Aí a gente vai conversando e quem precisar de ajuda a gente vai tentando. Mas a princípio, com relação à plataforma, é esse aplicativo do Teams que ele não suporta todo mundo e as pessoas ainda não entenderam que é o problema no aplicativo. E a gente ainda está continuando batendo na tecla sobre isso, entendeu? 100%, Moniquinha. Viu, Moniquinha? Eu até estava conversando com o Mauro aqui, tá? O Mauro estava até preocupado com o acesso de vocês, só que eu falei para eles que já tranquilizei ele, que a maior parte de vocês já conseguiu acessar, né? Então a gente vai seguir pelo link, né? Isso. Aí, viu, Moniquinha? Aí eu expliquei tudo pro Mauro, o que aconteceu, tá? O pessoal normalmente não consegue acessar pelo link, e aí desculpa, o pessoal não consegue acessar pelo portal, e aí quando eles digitam o link, aí dá tudo certo, né? Aí a gente faz o sistema manual e funciona tudo bem. Perfeito, professor, é isso que está acontecendo. Quando vocês mandam o link, a gente consegue. Agora, do jeito que eles passaram, que nós temos que acessar as aulas ao vivo através do portal, quando a gente entra lá naquele caminho todo, lá, calendário de aulas ao vivo, conectar na aula, tudo, a gente fica esperando, né? Aí, quando vai ver, a aula já começou por outro lugar e não foi pelo caminho que a gente fez. É isso que eles não estão entendendo. Não adianta o Mauro, que está dentro lá da faculdade, fazer todo o trâmite e o negócio rodar, porque o departamento administrativo já está dentro da unidade, e a gente que está dentro de casa, porque a sua conexão da internet que está ruim, porque você tem que desinstalar e instalar. Mas tudo aquilo que já foi orientado, a gente já fez. É isso que eles não estão entendendo. A gente já está no final praticamente de setembro e as medidas já foram tomadas. Isso, exatamente. Né, meninos? É um novo formato, né? Eu acho que todo mundo está se acostumando, né? Dada as necessidades. E aí o que é importante, né? É que nem eu falei para vocês, que a Laísa me procurou, a Gabi me procurou, então é importante que, né? É fazer o que nós estamos fazendo mesmo, né, meninos? Achar soluções aí, tá? Eu até o Mauro falou comigo agora, tá, meninos? Eu até falei para ele que deixei ele à vontade. Se ele quiser, de repente, entrar na reunião também para dar uma palavrinha para vocês, tá? E aí deixei ele à vontade aqui, tá? Tranquilo? Viu, meninos? Mas estamos com vocês, meus queridos. Boa noite, queridos. professor. Viu? Estamos com vocês. Carlão, beleza, Carlos? O importante é vocês fazerem... Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você, Carlos? Tudo bem. Só para dar um recadinho, eu estou pelo celular e no notebook eu estou pelo aplicativo do Teams. Lá na sala de reunião tem 4 alunos lá que tá 37 minutos lá na sala, só que tá lá sem aula, né? Porque tá funcionando pelo link, não pelo portal. Carlão, Oi? Se você puder fazer um favor para mim, pedir para eles entrarem pelo link, então... Você tem o link aí, Carlão, ou não? Da classe? Tem sim, tenho aqui no WhatsApp, eu mando lá no Teams, para ver se alguém consegue ver. O Mauro conseguiu entrar pelo AVA, eu vi ele
o login dele aqui no Teams. Só tá. que lá não tá tendo aula. Já tá 38 minutos rodando e não tem aula lá, né? Tem 4 alunos lá à deriva. Isso, exatamente. Inclusive eu tentei entrar por lá, né? E também não conseguiu. Não só eu, como teve vários alunos aí também que não conseguiram. Então a gente achou melhor. Então, meninos, a gente sempre vai startar o link para essas situações, né? Porque se não funcionar se uma solução não funcionar tal qual não funcionou, a gente tem o plano B aí, né, meninos? Então, Carlos, você quebra essa para mim, então? Pede para os 4, passa o link para mim, para os 4. Você tem o link, então, aí, que eu passei para a Moniquinha, né? Tenho sim, professor. Tô mandando lá no Teams lá, vou ver se alguém me responde para entrar nesse link. Beleza, então. E aí a gente vai, né, meninos? A gente vai... E a gente vai ajeitando aí, tá? Tranquilo, meninos? Cadê? Eu tô sentindo a falta do Indião hoje, hein? Eu sinto a falta de todos vocês, mas o Indião, vocês sabem como é que é, né? Cadê o Indião? Professor, possivelmente ele está atrasado ainda. Ah, tá. Mas, beleza. Vocês sabem como é que é, né? É paixão antiga, né? Professor, eu conversei com ele há 10 minutos atrás e ele estava tentando acessar a aula, tá? Agora não sei se conseguiu. Tá. Poxa, professor, que declaração, e ele perdeu isso? O Indião é meu brother já, né? Não, viu, meninos? Ó, todos vocês são meu brothers, né? Vocês sabem que eu os amo de paixão, né? Mas o Indião eu não sei, rapaz. Sabe como é que é, né? Né, Edson? Tem algumas coisas que, né, Edson? É difícil a gente explicar, né? O jeitinho de andar do Indião encanta todo mundo, né, professor? Ei. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Quem falou por último aí? Ô, louco, você não sabe quem tá falando, moço? Meu Deus, deixa eu ver. É o Richard, é o nosso CDF da classe aí, o Richard, né? É nada. E daí, Richard, firme aí, menino? Firme você, professor. Tamo aí na luta, né? Tamo aí. Recluso. Só pode dizer que tô presente aí, hein? Não, você é sempre presente, tá? Valeu. Também tô sentindo a falta do Vini aqui também, hein? Não vi o Vini também. A Amandinha. As duas Amandinhas, né? Daqui a pouco elas aparecem. Meninos, como a maioria já está em sincronia aqui, eu acho que a gente já pode começar a aula, tá? Meninos, nós vamos tratar hoje, começar a fazer a análise financeira, tá? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver quem está chegando aqui. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quem está falando? É a Larissa Golfetti. Tudo bem, Larissa? Como vai você, menina? Tudo bem, graças a Deus. Tudo firme? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo firme. Deixa eu te fazer uma pergunta. As atividades que a gente faz lá no ABA, será que não teria chance da gente ver qual que a gente acerta, qual que não acerta? Que eu acho que, sei lá, acho que pelo menos para mim ficaria mais fácil da gente estudar para a prova, né? Porque a gente não faz, mas a gente não vê o resultado. Vocês não estão conseguindo ver o resultado? Ó. Não, a gente vê quanto que a gente tirou, mas não vê qual que é a resposta que a gente acertou, né? qual que errou. Não aparecem as questões, né? Depois eu vou ver, Larissa, o que eu posso fazer, tá? Mas eu só adianto que você está indo super bem, tá? A sua nota é de 8 para cima. Tá? Não acho não, viu? Ó, só tem uma... Você tá... Viu, Larissa? Você tá quase gabaritando, tá? Agora o Edson sempre gabarita. Ai, meu Deus, tô longe. O Edson sempre. Agora eu tô atrás do Edson. Não, mas você tá super bem, tá? Tranquilo? Mas depois, tá bom, então, professor. Depois você vê lá e dá um toque na gente. Tá. Eu preciso depois entrar no sistema para ver se eu consigo tirar esse relatório. Se eu tiver, eu passo para você. Beleza? Tá bom, então. Obrigada, viu? Beleza, valeu. Então. Meninos, ó, a nossa primeira aula a gente tratou do histórico de finanças, né? Depois a gente falou de dimensões econômicos financeiras. Na última aula, eu dei uma repassada geral para vocês em todos os relatórios financeiros que a contabilidade trabalha, tá? Hoje a gente vai começar a trabalhar mais com a questão prática aqui. Como a gente vai ver análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis, né, que a gente conhece como análise de balanço, a gente vai dar um sentido mais prático aqui para os relatórios financeiros, tá? Então hoje a gente vai fazer uma analogia aqui mais do ponto de vista financeiro, tá? Dentro do conceito da análise de balanço. Meninos, as fases da informação contábil. A gente tem a coleta de dados, armazenamento e processamento e o relatório de informação. A coleta de dados, armazenamento e processamento e relatório de informações é a contabilidade quem produz, tá? Para vocês, administradores, vocês vão utilizar esses relatórios para poder fazer a tomada de decisão, tá? Vocês vão utilizar assim mais sempre no sentido gerencial, tá? Vocês precisam conhecer algumas coisas da contabilidade para entender como que é o patrimônio, como que esse patrimônio evolui, como que ele muda, né? Mas não serão vocês que produzirão esses relatórios, tá? Mas vocês têm que conhecer essas informações para tomada de decisão. Deixa eu ver quem que está chegando. A Juliane de Jesus. E meninos, e os métodos da análise de balanço? Sempre seguem critérios científicos para que se possa alcançar aqui as conclusões com relação aqui às tomadas de decisões, tá? No primeiro momento, o analista, ele observa e interpreta esses relatórios contábeis, que a gente chama de pré-análise, tá? No primeiro momento, ele olha para esses relatórios contábeis e faz aí uma pré-análise.
E o que é essa pré-análise, menino? É justamente observar ali a evolução se for no balanço patrimonial, como que evoluiu o patrimônio da empresa, como que se comportou os ativos, se cresceu, se decresceu, os passivos, né? Como se comportou as contas com terceiros, fornecedores, bancos, etc., os salários. E se for o patrimônio líquido, como que está evoluindo o patrimônio líquido dos sócios? Está aumentando a lucratividade? Está aumentando a reserva de lucros? Capital integralizado, patrimônio líquido, né? Então, no primeiro momento, a gente faz a pré-análise. Em seguida, após a gente avaliar ali as demonstrações contábeis que vai ser objeto de análise, a gente escolhe os índices e os testes para a gente aplicar aí para poder fazer essa analogia financeira, tá? Dentro do método da análise de balanço. Hoje vai ser mais ou menos por essa linha, tá, meninos? A gente vai caminhar aí pelo balanço patrimonial, pelo demonstrativo de resultado do exercício. O balanço patrimonial, como a gente falou na aula passada, é aquele relatório financeiro que demonstra como que está o patrimônio da empresa, né? Quanto que ela tem de ativo, quanto que ela tem de direito, quais são as obrigações a pagar da empresa, qual que é o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, aquilo que sobra aí depois de todas as operações para os sócios. E o demonstrativo de resultado do exercício é aquele demonstrativo que serve para a gente poder avaliar o resultado da empresa, tá? Como esse resultado? Quanto que a empresa faturou, quanto que ela pagou de impostos sobre vendas, qual foi o custo de mercadoria, quais despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas, quais foram os encargos financeiros no período, quanto que ela pagou de imposto, né, que é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, quanto que essa empresa pagou de participações, tá? PLR de funcionários, participação dos administradores e assim sucessivamente. Até chegar lá no DRE, o lucro líquido que vai ser distribuído para os sócios, tá? Se for uma empresa limitada ou de capital social, o capital aberto varia essa distribuição de lucros, tá? Se for uma empresa limitada, distribui pela quantidade de sócios que tem. Se for empresa de capital aberto, uma empresa SA, aí a gente distribui esse lucro na forma de lucro por ação, tá? Tal qual vocês fizeram lá no mercado de capitais, tá? Então, na apuração do resultado, lucro líquido, se for uma empresa limitada ou sociedade por cotas, que é a mesma coisa, a gente distribui percentualmente porque referente a cada cota que cada sócio tem na organização, tá? Se for empresa de capital aberto SA, pega esse patrimônio líquido e distribui pela quantidade de ações, tá? Que é o lucro por ação, como a gente fala. Bom, então no primeiro momento a gente analisa os demonstrativos contábeis e segundo, a gente vai olhar os testes aqui, os índices que nós vamos aplicar, para ver como vai ser a evolução das contas. Depois disso a gente já consegue, né, determinar algum diagnóstico para tomada de decisão gerencial. É o que faremos hoje aqui, tá, meninos? Etapas do processo da análise das demonstrações contábeis. Então, análise das demonstrações contábeis ou dos relatórios financeiros, tá? É tudo sinônimo, tá, meninos? Quando vocês ouvirem análise das demonstrações financeiras ou das demonstrações contábeis, só muda a nomenclatura, tá? Primeiro passo, então, é a observação, né? Eu avalio lá quais relatórios financeiros que me chamam a atenção
No segundo, eu vou proceder o exame, tá? Eu vou estruturar isso de tal forma que vai permitir um sentido lógico aqui para mim fazer a minha analogia. Depois, aqui na terceira parte, eu faço a interpretação, né? Eu tento interpretar ali o que esses números estão querendo me dizer, para mim poder tirar minhas conclusões gerenciais, tá? Então, basicamente é isso, né? Observo, examino, interpreto, escolho os indicadores, né, que eu vou utilizar para fazer a avaliação, faço as comparações que eu preciso. Aí eu vou ter um diagnóstico, né, daquela situação ali financeira. Aí sim eu vou poder tomar as decisões gerenciais, tá? Basicamente isso aqui é o cronograma aqui das demonstrações financeiras, tá? Observação, exame, interpretação, escolha dos indicadores, comparações, diagnósticos e a tomada de decisões. E aí, meninos, quando a gente fala em análise de balanço, a gente tem dois tipos, tá? A gente tem a análise vertical, que é realizada mediante a extração de relações percentuais entre itens pertencentes à demonstração financeira de um mesmo período. Ou seja, verifica-se a participação de cada elemento no todo. Então, meninos, basicamente, a análise vertical, eu pego as contas ali de cada demonstrativo financeiro, tá? Seja do balanço patrimonial, eu comparo dentro daquele próprio relatório ali, tá? Contas do ativo, contas do passivo, patrimônio líquido. Então sempre eu vou verificar as relações percentuais dentro daquele demonstrativo financeiro, tá? Eu vou fazer a comparação. A análise horizontal já é um processo temporal, tá? Porque além da gente comparar as contas individuais, a gente vai poder comparar por período também, tá? E aí a gente analisa ali o índice que cresceu, o índice que caiu, índices que ficaram estáveis e assim sucessivamente. Na hora que a gente for fazer a parte prática, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então, normalmente, tanto a análise vertical ou horizontal, quais são as principais características? A comparação de valores apresentados em períodos, tá? E o relacionamento entre esses valores. Aí na prática vai ficar bem mais fácil, tá? A gente compara entre períodos, né? E a gente compara essas contas com relação ao que ela representa ali dentro de cada relatório financeiro. Não existe legislação especial para definir a análise de balanço, tá, meninos? Não existe legislação especial, tá? Existem técnicas, mas não existe uma legislação específica. Mas existe assim as metodologias, né, que o mercado, que as grandes empresas praticam e que o mercado financeiro pratica, tá? Na verdade, todo mundo utiliza a análise de balanço, tá? As empresas, para poder fazer as suas próprias avaliações financeiras, bancos e fornecedores analisa os relatórios financeiros das empresas, tá? Por quê? Porque tem fornecedores que vendem matéria-prima para outras empresas, tá? Então, de repente, é importante fazer a análise de balanço para ver se aquela empresa tem capacidade de pagamento, tá? Seja para um fornecedor de mercadoria, seja para um banco, tá? Então aí tem vários analistas, tá? O investidor que vai investir numa empresa de capital aberto utiliza essa análise de balanço, tá? Para ver se a empresa tem perspectiva de crescimento, se é viável e assim sucessivamente. A análise vertical, como eu falei para vocês, a própria estrutura dela facilita, né, a gente avaliar as contas ali dentro desses relatórios
com os valores principais ali desses relatórios, tá? Por exemplo, se eu quiser saber quanto que a empresa tem de disponibilidades, dinheiro no caixa, dinheiro no banco e aplicações financeiras no curto prazo de até 90 dias. Quanto que representa dentro do ativo total da empresa? Eu consigo fazer uma conta aqui e verificar percentualmente quanto que significa esses indicadores aí de disponibilidade, tá? Um exemplo assim muito leve para vocês entenderem, tá? A análise vertical sempre vai apresentar valores percentuais, né? E quanto que representa uma conta em relação a outra. Tal como o exemplo que eu dei para vocês. Qual que é o valor das disponibilidades da empresa, considerando todo o ativo que ela tem? Opa, já tem uma avaliação percentual. Lá no passivo, quanto que representa a minha dívida com capital de terceiros? Com fornecedores, bancos, funcionários, etc. Com relação ao passivo total que a empresa tem. Opa, uma outra relação que eu posso avaliar, tá? E o cálculo percentual da participação leva em consideração a divisão de cada conta por cada conta e uma multiplicação tal qual nós veremos um pouquinho mais para frente, tá, meninos? Importante aqui, ó. É claro que eu já estou com uma análise completa aqui, uma análise vertical completa, tá? Eu tenho o ano de 2017, eu tenho o ano de 2018. E aqui eu tenho o grupo de contas, tá, meninos? No ativo eu tenho o ativo circulante, que é composto por quê? Pelas disponibilidades de 35 mil. O que são as disponibilidades aqui, ó? Caixa e bancos 2.700 e aplicações financeiras no curto prazo até 90 dias de 32.300. Depois tem duplicatas a receber, o estoque, o empréstimos a receber de clientes. Depois no ativo não circulante, eu tenho as contas a receber no longo prazo aqui no valor de 3.500, investimentos que a empresa tem em empresas, participação em outras empresas 31 mil, o imobilizado, máquinas, 115 mil, o intangível, marcas e patentes, 30 mil, e o total do ativo, 334 mil, tá? Aí em 2018, eu tenho o mesmo ativo dessa empresa, tá? Que variou. O ativo circulante é 208 mil, as disponibilidades 54 mil, o ativo não circulante é 194.200, o imobilizado aumentou para 122.700. Enfim, meninos, eu tenho todas as contas aqui do ativo circulante e não circulante, e tenho o total do ativo total aqui, tanto para 2017 como para 2018, tá? E aí tudo isso permite eu fazer analogia de contas aí, tá, meninos? Tudo isso facilita, tá? Então, esse caso aqui, eu já fiz a análise, tá? Mas eu vou fazer alguns aqui separadamente para vocês entenderem como que é, tá? Então, depois de toda a análise, eu consigo visualizar quanto que representa cada conta. Professor, Oi? poderia só fazer uma pergunta, observação, curiosidade. Pode. Pegando como base aí essa análise vertical sua, esses 46% é baseado no total de ativos, seria isso? Exatamente, Rogério. Então, aqui nesse caso, Tá bom. aqui em 2017, a gente tinha 154.500 de ativo, não é isso? Para mim saber dentro do ativo total quanto que representa o ativo circulante, né? O ativo circulante, o balanço patrimonial sempre ele é construído por ordem de liquidez, né? O que é liquidez, meninos? Liquidez é a velocidade que um bem se transforma em dinheiro mais rapidamente, tá? Então, qual que é a forma mais líquida de dinheiro, né? Primeiro é dinheiro no caixa, dinheiro puro no caixa, depois segundo, dinheiro no banco, tá? Depois terceiro, as aplicações financeiras. Quarto, duplicatas a receber
e estoque está aqui embaixo, tá? Por que estoque é menos líquido do que duplicatas a receber, do que dinheiro no banco e dinheiro no caixa? Porque estoques eu ainda preciso vender, emitir a duplicata para depois receber. Tá? Eu tenho mais dificuldade para vender, depois eu preciso emitir a duplicata e pode ser que eu não receba na integralidade. Então, meninos, do ponto de vista da análise, quanto mais ativo circulante uma empresa tem, mais valor essa empresa tem, tá? E respondendo para o Rogério aqui, o ativo circulante em 2017 era 154.500, tá? O ativo total, como é 334.400, para mim saber quanto que o ativo circulante representa dentro do ativo total, eu pego o ativo circulante 154.500, divido pelo ativo total 334.400 e multiplico por 100, tá? Qual foi o ativo circulante aqui em 2017, meninos? 46,2%, tá? E 2018, ele aumentou, tá? Foi para 208 mil. Se eu pegar 208 mil, para mim saber a relação percentual, dividir por 402.200, que é o total do ativo, e multiplicar por 100, quanto que aumentou o ativo circulante em 2018, meninos? 51,7. Eu pergunto para vocês, melhorou ou piorou essa análise? Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, né? Melhorou, exatamente. Deixa eu admitir aqui a Nayara. Meninos, por que melhorou? Por que melhorou? Por que melhorou o ativo circulante? A empresa está mais líquida, não está? A empresa está mais líquida. Então, meninos, ó, quando a gente... de modo geral, então tem que haver um equilíbrio, né, entre ativo não circulante com ativo circulante, né? Ou não tem nada a ver? Depende de cada segmento. Tem sim, é importante a sua colocação, tá? Muito importante a sua colocação. O ideal é que a gente sempre faça crescer o ativo circulante. Aqui cresceu, né? Representava 46,2 em 2017, 2018 passa a representar 51,7, tá? Então, é claro que na medida do possível, quanto mais aumenta o ativo circulante, melhor. Mas voltando à questão aí que foi você que colocou, né, Rogério? Por que é importante? Sim. Por que tem que ter um equilíbrio indo na linha do Rogério aí, entre o ativo circulante e o não circulante, né? O não circulante são aquelas contas a receber a longo prazo acima de 1 ano, tá? E ali nessa conta também, aqui do ativo não circulante, está os investimentos que a empresa faz. Participação em outras empresas, investimento no imobilizado, máquinas, equipamento, marcas e patentes. E aí, ó, Rogério, para responder para você, né? Por que é importante ter esse equilíbrio? Por causa do custo de capital, não é verdade? Vamos supor, se você vai investir lá na empresa, no imobilizado, você vai comprar máquinas, equipamentos e etc. Se para você comprar esses ativos, a taxa de juros for baixa, né, ou for inferior do que você usar os próprios recursos seu lá do capital próprio, qual que é mais vantagem? Não é usar recursos de terceiros e financiar? Aí, meninos, ó, tudo é uma questão de equilíbrio, tá? É claro que o ideal é a empresa sempre ter bastante ativo circulante. Mas na prática, tal qual o Rogério colocou, nem sempre acontece isso, tá, meninos? Que a gente utiliza dinheiro do ativo circulante, mas também utiliza dinheiro aqui para investimentos, que a gente depende de que isso aqui? A gente depende de financiadores, tá? Pode ser fornecedores, pode ser bancos e assim sucessivamente. Tá? Então, sempre isso. Uma empresa, quanto mais ativo circulante, mais líquida é, e do ponto de vista do mercado, ela tem valor. Mas isso não significa que ela não tem que fazer avaliações quanto ao ativo não circulante, tá? Quanto que ela vai investir, por exemplo, em participação em outra empresa,
quanto que ela vai investir em máquinas, quanto que ela vai investir em máquinas, em marcas e patentes e desenvolvimento de produto, tá? Então, viu, Rogério? Ó, só demonstrando aí para dar um retorno para você que a análise assim é bem mais profunda, tá, meninos? Então, basicamente, a análise de balanço ela dá uma ideia para a gente de números e de percentuais. Mas tal qual o Rogério colocou aí, a análise é muito mais profunda, tá? Mas pelo menos ela já dá um básico aqui para a gente, para fazer a avaliação, tá? Meninos, voltando aqui no ativo circulante que nós analisamos, tá? Participação do ativo circulante. Oi? Só um minutinho. O Edson tá tendo problema no computador dele lá. Provavelmente ele vai cair aí. Não vai conseguir voltar mais. Será que tem problema aí a presença dele? Não, fala para ele ficar sossegado, tá? Beleza, então. Tá com saudade de ouvir minha voz, né? Sempre, sempre. Já fiquei sabendo, já. Sei, eu tava no seu encalço aí, Indião. Não, eu tive os aqui e acabei entrando mais tarde. Mas o seu advogado aí já te defendeu bem, o Edson, tá? É, né? Tá certo. Beleza, professor, brigadão. Desculpa interromper. Prazer em tê-lo na sala aí, bonitão. Meninos, ó, então aqui, ó, a participação do ativo circulante no ativo total é sempre isso, ó. Eu pego o total do ativo circulante, divido pelo ativo total, 154.500 por 334.400, e o resultado que der, multiplico por 100. 2017, essa participação do ativo circulante no ativo total foi 46,2. Já em 2018 foi diferente, porque aumentou o ativo circulante, tá? Foi para 208 mil. Se eu quiser saber a participação dele no ativo total, eu divido 208.402.200 e multiplico por 100. Foi para 51,7. Opa, melhorou, tá? Além de ter crescido, além do meu ativo circulante ter crescido, meninos, certo? Além dele ter crescido, ele aumentou a participação com relação ao ativo total. Significa o quê? Que toda vez que o ativo circulante cresce, a empresa tem mais dinheiro em caixa e ela está mais líquida, tá? Então a análise aqui foi boa, tá? Meninos, é claro que eu não vou analisar com vocês todas as contas, tá? Eu fiz aqui dos grupos principais. Mas aí a gente pode analisar cada uma com relação ao ativo total, tá? Se eu quisesse saber, por exemplo, aqui, ó, caixa e bancos, quanto que foi em 2017? A representação de caixa e bancos no ativo total? 0,8%. Em 2018, 0,3%. Certo? Então, a duplicados a receber, ó, em 2017 representava 20% do ativo e 2018 24,4%. O que aconteceu aqui, meninos? Aumentou as minhas duplicatas a receber. Quando aumenta a minha quantidade de duplicatas a receber, é bom ou ruim? É bom, professor? Isso. Pode ser bom, tá? Pode ser bom. Pode ser que aumentou as vendas, tá? Então, se aumentou as vendas e aumentou as vendas a prazo, isso é um dado bom, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, meninos. Se as vendas tivessem permanecido iguais e aumentasse a quantidade de duplicata a receber, seria bom ou ruim? Se permanecesse as mesmas Ia ser ruim, professor. Seria ruim. Por quê? Porque você tem... Está refinanciando a dívida. Exatamente. A receber. Exatamente. Você está financiando mais os seus clientes, tá? Beleza? Quem que falou por último? Carlos. Carlos, beleza. Parabéns, Carlos. É isso mesmo. Meninos, vocês viram aí como, com essas intervenções aí que vocês estão fazendo, como que a análise de balança, ela dá só uma ideia, mas não é só isso, tá?
Você viu? O Carlos já foi por uma linha aí, ó. Eu estou aumentando mais, eu tô concedendo mais crédito, portanto está saindo mais dinheiro do caixa, certo? O Rogério analisou o seguinte, ó, eu preciso avaliar entre o ativo circulante e o não circulante porque eu faço investimento no imobilizado. Vocês estão vendo, meninos? Então, a análise de balanço ela dá uma ideia importante para a gente fazer uma analogia, mas carece demais de outras informações. Tranquilo quanto a isso? Perfeito, professor. Para mim está claro. Tá? Então, entenderam, meninos? Ó, ajuda num primeiro momento, ela facilita, ajuda a tomar decisão gerencial, mas a análise tem que ser mais acurada, tá? E a participação do ativo não circulante no ativo total? Aqui em 2017 era 179.900, dividido pelo ativo total 334.400 vezes 100, a participação do ativo não circulante era 53,8 em 2017. Em 2018, cresceu o ativo não circulante, tá? Foi para 194.200. Dividido pelo ativo total 402.200 vezes 100, para quanto que foi a participação? Diminuiu. Meninos, dentro do ativo total, toda vez que diminui a participação do ativo circulante, é bom ou ruim? O que vocês acham? Professor, no meu entendimento, quando diminui, é bom, né? Porque aumentou a liquidez da empresa, não é isso? Na mosca, meninos. Na mosca. É isso mesmo. Aumentou a liquidez da empresa. Meninos, é por isso que é importante ter toda essa analogia, né? De você entender a questão da liquidez, né? Que vai determinar o seu fluxo de caixa. Como a gente viu lá nos demonstrativos do fluxo de caixa, né? Das suas atividades operacionais de investimento e financiamento. A gente sempre tem que estar atento em relação a isso, né? A olhar a liquidez da empresa e olhar também os investimentos. Como vocês viram lá no demonstrativo do fluxo de caixa, a gente tem que olhar as entradas de caixa pela operação, pelos investimentos e pelo financiamento. Por quê? Porque de repente uma empresa pode ter lucro, meninos, mas faltar dinheiro no caixa, tá? Por isso que é importante a gente olhar sempre a liquidez da empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquela empresa Batajão, o Batagim, né, era uma rede de supermercado aqui do estado de São Paulo, uma das maiores em faturamento, tá? Tinha lojas aí no estado de São Paulo como um todo. E aí, meninos, o que aconteceu com o Batagim? Ao invés deles, na expansão de lojas, ao invés deles locarem prédios, o que eles resolveram fazer? Fazer construção própria, tá? Ou fazer aquisições. Construção não, fazer aquisições, comprar, tá? Eles tinham renda, tinham lucro, né? Mas começaram a ter um problema aqui. No que aqui, meninos? No fluxo de caixa, tá? Quando teve uma crise no final da década de 80, começou a faltar caixa para eles poderem pagar as dívidas deles, tá? Que eram dívidas de longo prazo. O que aconteceu com isso, meninos? Quebrou, tá? E a parte das lojas deles foram compradas pelo Paulistão, pelo Pague Menos e pelo Supermercado São Vicente, tá? Que cresceram aí em cima da falência do Batagim ou Batajão, tá? Então, meninos, perfeito, tá? A gente sempre tem que olhar a liquidez da empresa e o caixa, tá? Sempre. E aqui, meninos, a gente tem uma análise total aqui, ó, agora. Só que aqui para o passivo circulante, tá? Se no ativo circulante a gente olha a questão de liquidez e como se comporta aqui a evolução do patrimônio, no passivo, a gente vai olhar aqui, meninos, a composição de capital aqui, do capital próprio aqui no patrimônio líquido e do capital de terceiros aqui no passivo circulante, tá? Por quê? Porque a empresa trabalha com, paga fornecedores a prazo, paga financiadores banco a prazo, paga salários de funcionários a prazo. É tudo um capital de terceiros que a empresa utiliza para se financiar, tá?
Lembra que nós falamos, meninos? A origem dos recursos é sempre no passivo, né? Via passivo circulante e não circulante, que é capital de terceiros. E a outra origem de recursos é via patrimônio líquido, via injeção de dinheiro ou capital dos sócios, tá? Então a composição do capital de terceiros e do capital próprio é que vai financiar as operações da empresa lá no ativo, tá? Vai financiar o que aqui, meninos? Ó, vai financiar as operações via compra de mercadoria, fluxo de caixa. Vai ser aplicado aqui em máquinas, equipamentos, marcas. Então, essa analogia aqui do passivo circulante, meninos, quanto menos capital de terceiros a gente tiver na estrutura de capital, melhor, tá? Quanto eu dever menos para fornecedores, para bancos, para o governo na forma de impostos, para os funcionários na forma de salários, etc., quanto menos dívida eu tiver com terceiros, é melhor, tá? Então aqui no passivo total, é sempre importante que o patrimônio líquido sempre cresça mais do que o passivo circulante, tá? Porque no passivo circulante eu tenho dívida com terceiros que eu preciso pagar, tá? E no patrimônio líquido não, é o próprio dinheiro do sócio, tá? Na forma de reserva de lucro, na forma de capital social integralizado e assim sucessivamente, tá? Meninos, só relembrando do batajão, tá? O que é alavancagem financeira? Quando a empresa tem muita dívida fixa, tá? Pagamento de máquina, pagamento de prestações a prazos, tá? Toda vez que uma empresa está muito endividada com dívida fixa, a gente fala que ela está alavancada, tá? Uma pessoa física como nós pode ficar alavancada? Pode. Se eu tiver, por exemplo, 2 imóveis financiados, 2 carros financiados, carnezão da Casas Bahia em 72 parcelas, muitos carnês de financiamento. Toda vez que eu tenho muita dívida fixa, a gente fala que eu estou alavancado, tá? Para as empresas também é a mesma coisa. Como a gente diminui a alavancagem, meninos? Ou aumenta o faturamento da empresa, se for pessoa física, ou arruma outro emprego, ou acaba com as dívidas fixas por mês, tá? E aqui, meninos, quando a gente utiliza muito capital de terceiros na estrutura de capital, tá? Dinheiro de fornecedores, dinheiro de banco, financiamentos, etc., a empresa fica muito alavancada, tá? Porque ela tem que pagar muito capital de terceiros. Se tiver um problema de faturamento, tal qual aconteceu com o Bataginho, o Batajão que eu falei para vocês, o que vai acontecer, meninos? Vai faltar dinheiro no caixa, no fluxo de caixa, para pagar as dívidas do operacional. Aí o que vai acontecer com a empresa? Vai ficar insolvente, vai quebrar, tá? Aqui, meninos, ó, 2017, quanto que representou o passivo circulante aqui, o dinheiro de terceiros? Se eu pegar e dividir 90.800 por 334.400, que é o total do ativo, e multiplicar por 100, ficou em 27,2. E 2018? 110 mil dividido por 402 e 200 vezes 100 ficou em 27,3. Praticamente não houve uma variação substancial aqui, tá, meninos? É claro que o ideal é que é sempre essa relação do passivo circulante com relação ao ativo ao passivo total, que ela diminua sempre, que não cresça, tá? Outra conta importante, patrimônio líquido, que é a conta que é o dinheiro dos proprietários, tá? Em 2017, significou 61,8%. Ou seja, 206.600 dividido por 334.400 vezes 100 deu 61,8. 2018 aumentou esse patrimônio líquido. 271.800
271.800 dividido por 402.200 foi para 67,6. Meninos, quando aumenta o patrimônio líquido, que é representado pelo capital dos proprietários, seja capital integralizado, seja reserva de lucros, quando aumenta o patrimônio líquido, é bom ou ruim? É meio bom, né, professor? Bom, exatamente. Quem falou por último? O Indião? Não, foi eu, Rogério. Ah, o Rogerão. Você tá com a voz meio parecida com o Indião, hein, meu? Eu acho que o Indião tá fazendo teste do locutor. Viu, Rogério? Na mosca, tá? Toda vez que cresce o patrimônio líquido, é melhor, tá? Então aqui quando a gente olha para o passivo aqui, ó, toda vez que diminui o passivo circulante e o não circulante e aumenta o patrimônio líquido, isso é melhor. Significa o quê? Que o capital próprio do empresário está crescendo, tá? Seja em termos de lucratividade, seja em termos de capital integralizado, tá? Isso é bom. Então, no ativo é o seguinte, quando cresce o ativo circulante e diminui o não circulante, é bom. O contrário é ruim, tá? Quando diminui o ativo circulante, cresce o ativo não circulante. Aqui no passivo, toda vez que decresce, né, o passivo circulante e cresce o patrimônio líquido, é sempre melhor. Significa o quê? Que a empresa está mais saudável do ponto de vista financeiro, tá? Que ela tem mais lucratividade, que ela tem mais capital social integralizado e assim sucessivamente, tá? Um exemplo de análise aqui do participação do passivo circulante no passivo total. 90.800 dividido por 334.400 vezes 100, 27,2 em 2017. 2018, 110 por 402, 200 vezes 100, 27,3. Não houve alteração significativa. Meninos, é claro que aqui nós estamos estudando os grandes grupos de conta, tá? Mas nada impede, a gente está olhando aqui de helicóptero, mas nada impede que vocês entrem nos becos para ver as variações aqui, ó. Por exemplo, 2017, eu devia 42.100 de fornecedores, que representava 12,6. 2018 foi para 56.300, que representa 14%. De um ponto de vista muito raso aqui, daria a impressão que piorou. Não daria a impressão que piorou, meninos? Daria. Mas aí, como eu falei para vocês, tá? Quando eu estava falando com o Carlos e com o Rogério, e também com os demais aí, a gente precisa ver. De repente aumentou a conta fornecedores a pagar, mas eu preciso ver também se não me aumentou minhas vendas também, tá? Se aumentou fornecedores, a conta fornecedores, mas aumentou as vendas, beleza. Empréstimos e financiamentos. Aqui no passivo não circulante, ó, caiu, era 37 e caiu para 20.400. Do ponto de vista do fluxo de caixa, melhorou. Tá? Então, meninos, ó, além de a gente olhar os números, a gente não pode olhar os números frios, tá? A gente tem que olhar outras variáveis, como venda, como compra, como investimento, tá? E assim sucessivamente. Participação do capital próprio, né? 206.600 em 2017, dividido pelo passivo total 334.400, 61,8%. Representou. 2018, 271.800 por 402.200 vezes 100, 67,6. Aí, meninos, eu vi que teve um crescimento aqui de cerca de 6% na participação do capital próprio. Aí eu preciso olhar aqui no grupo do patrimônio líquido o que ajudou a crescer o valor do patrimônio líquido. Aqui, se o capital realizado, eu vejo que não é, tá?
Era 48,8, agora passou a ser 41,4. Opa, reserva de lucros, tá? Reserva de lucros era 43.500 em 2017, agora 105.100 em 2018. Significa o que, meninos? Que no exercício a empresa teve mais lucratividade. Então, o fato dela ter mais lucratividade fez crescer aqui a reserva em 26,1 e, consequentemente, fez crescer o patrimônio líquido em praticamente 6%. Compreenderam, meninos? Então... Professor, dessa forma justifica uma possível aumento, né, de um passivo lá de fornecedores, né, que aumentou a produção, né? Exatamente. É mais ou menos por aí, viu, Rogério? É por isso que eu falo para vocês, né, meninos? A análise de balanço, ela te dá algum elemento, tá? Mas a gente precisa fazer outras avaliações, né? Aqui a gente só está no balanço patrimonial. Mas aí, tal como o Rogério falou, eu preciso entrar no DRE e fazer algumas avaliações. Quanto que aumentou minhas vendas, né? Bom, se aumentou minhas vendas e diminuiu os custos, ótimo. O que vai acontecer com o lucro líquido? Vai crescer, não é isso? Mas poderia ser o contrário, né, meninos? Poderia ter aumentado as vendas, mas ter aumentado meus custos. E o que iria acontecer com o lucro líquido? Ia cair. Ou poderia ser diferente, ó. Aumentou as vendas, o custo permaneceu igual, mas aumentou as despesas operacionais. O que vai acontecer com o lucro lá embaixo? Vai cair. Tá vendo, meninos? Então, a gente só está analisando aqui ativo e passivo, só que a gente tem que fazer uma análise mais abrangente, tá? Tranquilo? Ficou tranquilo isso para vocês, meninos? Sim, professor. Isso. Então, a análise de balanço, né, meninos, sempre vai ser nessa direção. A gente vai fazer as avaliações pontuais e percentuais, a gente vai olhar para as contas, etc., mas precisa de uma análise mais acurada, tá? Então, aqui agora, meninos, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para o DRE, tá? Até agora a gente viu só o balanço patrimonial, ativo e passivo. É claro que não deu para mim passar em todas as contas para vocês, porque o tempo não nos permitiria, tá, meninos? Aqui, por exemplo, o DRE, eu tenho as receitas operacionais líquidas, né? Porque elas já estão livres de impostos sobre vendas. O que são impostos sobre vendas? ICMS, IPI, PIS, COFINS, tá? Esses são impostos sobre vendas. Então, para o DRE já vai receitas líquidas, tá? Todos os impostos de vendas e serviços são deduzidos aqui, tá? Menos os custos da mercadoria, que é quanto se paga aí, né? Se for mercadoria pronta ou matéria-prima, a gente tem o lucro bruto, o resultado aqui da organização, tá? Menos as despesas operacionais. Que são as despesas operacionais lá na empresa, meninos? Despesa com venda, despesas financeiras, despesas administrativas, certo? Então, o lucro bruto menos despesas operacionais vai ser aqui o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, tá, meninos? Aqui que vem a mordida do leão, tá? Imposto de renda 15% e contribuição social 9%. Aí a gente tem o resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social. Menos as provisões aqui do imposto de renda e da contribuição, a gente tem resultado líquido do exercício. Meninos, é claro que eu não pus participações aqui, mas poderia ter participações, tá? Participação em PLR de funcionários, participação da administração e assim sucessivamente, tá? Então, se a gente fizer uma pequena analogia aqui na nossa análise vertical da demonstração do resultado, meninos, ó, é claro que a receita sempre vai ser 100%. Em 2017 foi 597.200,
Em 2018, 664,300. O custo de mercadoria vendida ou serviços prestados, se fosse uma empresa que presta serviço, tá? 333.040 dividido por 597.200 vezes 100 representou 55,8, tá? 2018, 362.000 dividido por 664.300, que é a receita líquida, vezes 100, 54,5. Opa, já tem um elemento de análise aqui, meninos. Ó, o custo de mercadoria vendida caiu, era 55,8, as vendas aumentaram, tá? De 597.200 para 664.300. E o custo de mercadoria vendida caiu, tá? Significava 55,8 em 2017, agora significa 54,5 em 2018. Isso é bom ou é ruim, meninos, quando cai o custo de mercadoria vendida? Teoricamente é bom, né? É bom, isso, é bom. E aí que fatores que pode fazer com que esse custo caia, né? Pode ser boas negociações, né? Troca de fornecedores. O que mais que pode fazer cair o custo, né, meninos? Novas tecnologias, novos processos de fabricação, tá? Novas máquinas que produzem mais quantidade do que as máquinas que tinham anteriormente. Então, toda vez que cai o custo é bom. Ó, o lucro bruto, ó, era 44,2, como diminuiu o custo, ele aumentou para 45,5. Beleza, fizemos a primeira análise aqui, das receitas e custos e lucro bruto. Meninos, outro dado importante, agora vem as despesas operacionais, tá? Com vendas, financeira, administrativa. Quando aumenta as despesas operacionais, é bom ou ruim? Despesas com venda, despesa administrativa, financeira, é bom ou ruim? Para mim deve ser ruim. E é Acho ruim que depende, mesmo. né? As despesas operacionais, isso, teoricamente, numa análise mais rasa aqui, é ruim quando aumenta as despesas operacionais, tá? Por quê, meninos? Porque normalmente as despesas operacionais são fixas, tá? Setor administrativo, setor de vendas e etc. São fixas. Teoricamente, é ruim quando aumenta as despesas operacionais. Só seria bom se tivesse uma correlação com o aumento de venda, tá? Aqui, por exemplo, meninos, ó, as despesas operacionais em 2017 era 34,9. Foi para 36,8, né? Deu aqui 1,9 de aumento das despesas operacionais. Tá? Essas despesas operacionais aumentou as vendas em quanto, tá? É essa conta que a gente tem que fazer, tá? É claro que se você aumenta a venda, você vai precisar mais de imobilizado, máquinas, equipamentos, tecnologia e vai precisar também de mais de mão de obra, tá? Precisa, aí meninos, aí precisa avaliar, né? Eu estou investindo quanto? E esse investimento que eu estou fazendo está me dando quanto de retorno? Perceberam, meninos, que é uma análise muito mais acurada? Aqui, a análise de balanço, ela dá um indicativo para a gente, tá? Mas a gente precisa fazer análises mais acuradas, tá? E aí, meninos, não tem outra forma. Como que a gente tem que fazer isso? Tem que fazer nos orçamentos da empresa, tá? Qual que é o primeiro orçamento que a gente faz na empresa? O orçamento de vendas, tá? Para saber a perspectiva de quanto que se vai vender. Qual que é o segundo orçamento? O orçamento de produção, tá? Quanto que vai consumir de matéria-prima e etc. Qual que é o terceiro orçamento? De capital humano, mão de obra. Quanto que eu vou precisar de pessoas, né? De tecnologia, de máquinas. Vocês entenderam, meninos, como a coisa é mais embaixo? Então são várias analogias que a gente tem que fazer, tá? Mas basicamente aqui, nessa analogia aqui, foi ruim, tá? As despesas operacionais eram de 34,9,
foi para 36,8. As despesas administrativas também aumentou um pouquinho, era 24,8, foi para 26,2, tá? E aí a gente vem fazendo essa analogia. Ó, quanto que foi a receita líquida? Quais foram os custos? Quais foram as despesas operacionais? O imposto dele é proporcional, né, meninos? É 15% de IR, 9% de contribuição social para todo o período, então isso aqui não tem tanta coisa para análise, tá? Claro que vendeu mais vai pagar mais imposto, vendeu menos vai pagar menos imposto. Mas o que importa aqui é o resultado líquido do exercício, tá? 2017 foi 55.340,16. 55.340,16 dividido pela receita líquida 597.200 vezes 100 representou quanto? 9,3. E 2018 59.356 dividido por 664.300 vezes 100 8,9. Meninos, o lucro líquido em 2017 era 9,3. 2018 foi para 8,9. Melhorou ou piorou? Piorou, né, professor? Piorou. E aí, meninos, vocês perceberam a importância lá, depois de vocês, enquanto analista, quando vocês estiverem no DRE, de vocês poderem avaliar todas essas variáveis? Aí, meninos, são outras analogias também. Por exemplo, se caiu minha venda, o que fez cair minha venda? Eu tenho mais concorrência na praça? Será que o meu preço de venda está alto porque meus custos aumentaram? Ah, será porque os meus custos aumentaram porque a minha tecnologia está obsoleta e eu produzo poucas quantidades por hora máquina? Então, meninos, a gente tem que ir destrinchando, tá? Será que o meu marketing publicidade não está adequado? Tem que ir avaliando, tá? E aqui, então, meninos, a participação nos lucros aqui, né, do lucro líquido sobre a receita de venda líquida é simples. É só pegar o lucro líquido, dividir pela receita de venda líquida e multiplicar por 100. 2017 representava 9,3, 2018 representa 8,9, né? Então, do ponto de vista aqui da análise gerencial, ó, o custo de mercadoria vendida melhorou aqui, né? Significa que eu estou comprando melhor, né? Por um menor preço, ou estou produzindo mais, minhas horas máquinas estão produzindo mais, caiu para 54,5. Beleza. Então, por que o lucro líquido caiu de 9,3 para 8,9? Ó, explica-se mais aqui, meninos, pelo aumento das receitas operacionais, tá? Ó. Que era de 34,9 em 2017 e foi para 36,8 em 2018. Então, meninos, vocês viram a dimensão aqui da análise? Quando eu penso em receita, são várias variáveis, tá? O que está fazendo cair receita? Concorrência, preço alto, defasagem tecnológica, custo. Por que meus custos estão aumentando? Estou comprando mal. Os meus equipamentos são obsoletos, não conseguem produzir na mesma quantidade da concorrência. E aí vai indo. Por que minhas despesas operacionais estão aumentando? Aumentou minhas vendas? Se aumenta minhas vendas, tem sentido de aumentar minhas despesas administrativas, com vendas e outras, tá? Se não aumentou, não tem sentido. Se aumentou minhas vendas, aumentou quantos por cento? E a despesa operacional cresceu quantos por cento? Tá? Porque tudo isso, meninos, vai impactar aqui, ó, no resultado líquido aqui no final, tá? Na organização, tá? Então, não basta só a análise percentual. A análise percentual, a análise de balanço nos dá uma direção, tá? Mas ela carece de outras análises também mais gerais, tá? E a análise horizontal, meninos, é diferente da análise vertical, porque a gente consegue avaliar
os resultados. Aqui na análise vertical, a gente avaliou períodos, né, um ano para o outro e contas dentro dos demonstrativos. Na horizontal, a gente vai comparar períodos passados, tá? E a gente sempre vai ter que montar uma base 100 aqui para poder fazer essa avaliação, tá? Meninos, ó, eu tenho procurado aí com vocês dar aula aí no máximo de 1 hora, tá? Por quê, meninos? É claro que hoje estendeu um pouco mais, porque a gente teve problemas de acesso aí e nós começamos quase que 15 para as 8, tá? Por quê, meninos? Que se nós estivéssemos em classe, a outra parte do tempo seria para vocês fazerem atividade, né? Então a gente vai nessa mesma linha, tá? Porque senão fica muito cansativo para vocês também, né? É muito conteúdo, muito assunto, e se eu estender demais, fica muito cansativo, né? Assim já é cansativo, vocês imaginou se fosse 2 horas de aula, né? Meninos, ó, então é o seguinte, ó, na análise horizontal, o que eu faço? Eu pego o exercício aqui, ó, 2017, do mesmo jeito que eu peguei, 2018, aqui eu vou analisar o ativo circulante e não circulante, tá? Só que aqui, depois de 2017, eu coloco um AH. O que é esse AH? A análise horizontal. E aí eu determino 100% para tudo essa coluna aqui. Meninos, por que eu determino 100% para toda essa coluna? Porque na análise horizontal eu vou fazer um índice na base 100, tá? Significa o quê? Que tudo que ultrapassar 100, se eu pegar tudo que ultrapassar 100 e subtrair 100, eu tenho a variação percentual. Se tudo que eu avaliar for menor do que 100, significa o quê? Que o índice caiu, tá? Um exemplo aqui, tá, meninos? Ó, o ativo circulante. Aí na análise horizontal eu pego 2018 e comparo com 2017. Só isso, tá? Não preciso dividir valores dentro do índice. Então, por exemplo, 2018 o ativo circulante foi 208 mil. 2017, 154.500. O que eu faço, meninos? Só voltando aqui. Eu divido 208 por 154.500 e multiplico por 100, tá? Quanto que vai dar o índice? 134,6. Se eu quiser saber percentualmente quanto que variou o ativo circulante de 2018 com relação a 2017, é só pegar 134,6, subtrair por 100, que vai dar 34,6 de variação, tá? Meninos, então nas empresas a gente sempre utiliza a base 100 aqui para fazer a análise horizontal, tá? E quando eu quero saber a variação, eu só pego aqui essa coluna aqui depois do último exercício que eu estou avaliando, percentual, e subtraio por 100, tá? Se eu quiser saber quanto que variou a disponibilidade, 154,3 menos 100 variou 54,3%, tá? E assim sucessivamente. Análise horizontal, a gente consegue sempre comparar um exercício em relação ao outro exercício anterior, tá? Aqui, por exemplo, estoques, ó. Em 2017 era 47.300. 2017 caiu para 44 mil. O índice aqui não deu 93%? Se eu fazer 93 menos 100, significa que o estoques caiu menos 7%, tá? E assim a gente faz a analogia, tá, meninos? Aí a gente consegue avaliar aqui todas as contas de 2018 com relação a 2017. O ativo circulante cresceu 34,6%, o não circulante cresceu 7,9%, o imobilizado cresceu 6,3%, a depreciação cresceu 80%, o ativo total aqui, ó, 402.200 dividido por 334.400 vezes 100, 120,3. Quanto que cresceu o ativo total? 120,3 menos 100, que é do índice,
cresceu 20,3%, tá? Ô, professor. Oi? Só um minutinho. Com esses dados aí, se faz um gráfico com isso ou não? É só na tabela mesmo? Pode se fazer sim, tá? Se quiser, pode fazer, tá? Você poderia fazer um gráfico de coluna, tá? Você poderia fazer um gráfico de coluna, um gráfico pontilhado, tá? E aí, você poderia fazer várias coisas. Você poderia fazer por subgrupos, né? Ou por contas, se você quisesse tratar as contas separadamente. Nas empresas, normalmente, quando faz esse gráfico, a gente pega os grupos e subgrupos, né? Mas, se você tem lá um diretor muito exigente, pode ser que você precisasse detalhar mais, tá? Vai depender de como que é o seu diretor, tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Porque hoje em dia tá usando muito esse tal de Power BI aí, né? Isso. Então por isso que eu perguntei se é utilizado lá. Isso, meninos. Como se diz, né? Eu tenho que explicar para vocês da forma assim mais simplificada possível, né? Tem um ditado que diz que o fácil fica difícil graças ao desnecessário, né? Então não precisa enfeitar o pavão, né? Lindão é bonito. Mas o que é mais importante, como você colocou, aí é utilizar as ferramentas que tem, né? As ferramentas gerenciais, SAP, RP, né? Excel, para quem é apaixonado pelo Excel, né? Dá para se divertir bem aí, tá, meninos? Mas o mais importante mesmo é vocês entenderem o conceito da coisa, né? Depois a ferramenta você domina fácil, né? Mas é entender mais o conceito mesmo. Meninos, aplicações financeiras aqui de 2018 com 2017. 2017 era 32.300, 2018 52.800. Quanto que variou? 52.800 dividido por 32.300 vezes 100, 163,5. Se eu quiser saber quanto que variou o percentual, é só pegar o índice 163,5, subtrair por 100, que vai dar, que variou aqui, ó. Aplicações financeiras cresceu 63,5%. As disponibilidades cresceram 54,3%, né? O ativo circulante cresceu 7,9%. O intangível caiu, tá vendo? Era 30 mil, foi para 22, decresceu 27%. Tá, meninos? Aí dá para se ter uma ideia. E é claro que com softwares, né, dá para você fazer coisas muito melhor. Mas nada impede também de você melhorar isso aqui no Excel, tá? Nada como as PROC V ou PROC H aí para você melhorar aí essas variáveis, tá? Tranquilo, meninos? Por enquanto, tranquilo. E aqui, meninos, do ponto de vista aqui da análise horizontal, quanto que cresceu o ativo total? 402.200 dividido por 3, 4 e 400 vezes 100, o índice deu 120,3, né? Pega o 120,3, subtrai por 100, cresceu 20,3%. Toda vez que cresce o ativo, é bom, né, meninos? Pela análise contábil, né, pelo princípio das partidas dobradas, sempre vai ter que bater, né? Então, se crescer o ativo, vai crescer o passivo, né? E esse crescimento aqui no passivo, de 20,3%, como que ele pode ser distribuído lá no passivo? Alguma coisa fez com que aumentasse esse passivo, né? Pode ser as contas do passivo circulante, pode ser os lucros, né, na reserva de lucros. Aí a gente precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. Bom, pela análise aqui a gente viu que o ativo cresceu 20,3%, né? E a conta aplicação financeira cresceu 63,5%, as disponibilidades 54,3%, né? Teve contas que caiu aqui, que nem o intangível, né? Que nem o estoques.
Então, meninos, ó, é uma análise assim, por enquanto ela é superficial, que eu preciso ter mais entender mais o que está acontecendo, mas já dá para mim ter uma noção aqui, tá? E aqui o passivo também, tá? Eu posso comparar o passivo de 2018 com o de 2017, o circulante. 110 mil dividido por 90.800 vezes 100, o índice foi 121,1. Se eu quiser saber a variação, é só pegar 121,1 e fazer menos 100. O passivo circulante cresceu 21%. E o passivo não circulante? 20.400 por 37. Opa, o passivo não circulante caiu, tá, meninos? Caiu aqui, ó. O passivo circulante aumentou, que é ruim, mas o passivo circulante caiu, que é bom. Tá? E o patrimônio líquido? Era 206.600, foi para 271.800. 131,6 menos 100, cresceu 31,6%. É bom? Bom. Por quê? Porque o patrimônio líquido cresceu 31,6 de 2018 com relação a 2017? Porque a contas reserva cresceu 141,6, tá? 241,6 menos 100, 141,6. Então, meninos, a gente vai fazendo essa análise, tá? E a gente vai olhando outros aspectos. A gente analisa os grupos, os subgrupos e também olha as contas dentro da análise que a gente está fazendo, tá? E olha outras variáveis de mercado. O que está influenciando, tá? Concorrência, preço, custos, né? Financiamentos, investimentos e assim sucessivamente. Então, pela análise aqui, a gente pode verificar que o passivo circulante cresceu 21,1 de 2018 com relação a 2017. Impostos e contribuições cresceu 178,9. Impostos e taxas 170,8. Por exemplo, se eu estivesse analisando pagamentos lá, opa, mas por que veio tanto pagamento no meu fluxo de caixa, no meu capital de giro? Opa, estou pagando mais impostos esse mês. E assim sucessivamente. E agora, meninos, para finalizar, a análise horizontal. Análise horizontal dessa empresa aqui, tá? Por exemplo, vendas. 2017 vendeu 597.200 líquido de impostos. 2018, 664.300. 664.300 dividido por 597.200 vezes 100 deu 111,2. Opa! Minhas vendas de 2018 com relação a 2017 cresceu 11,2, tá? Porque 111,2 menos 100 cresceu 11,2. E o custo de mercadoria vendida? 362 em 2018 dividido por 333.040 em 2017 vai dar 108,7. Quanto que cresceu meu custo de mercadoria vendida? 108,7 menos 100 cresceu 8,7. Opa, tem uma análise boa aqui, né? Percentualmente, as minhas receitas líquidas sem impostos sobre vendas cresceu mais do que os meus custos, tá? Significa que eu estou comprando melhor, que eu comprei melhor em 2018. O lucro operacional bruto aqui cresceu 14,4%. E agora as despesas operacionais, tá? 2017 era 208.544, 2018 244.200. Divido 244.200 por 208.544 e multiplico por 100, vai dar 117,1. Tem o índice. Para saber a variação, eu pego o índice e subtrai 100. 117,1 menos 100. Despesas operacionais cresceu 17,1%. Opa!
Venda cresceu 11,2, custos 8,7 e as despesas operacionais cresceu mais que proporcionalmente com relação às receitas e com relação aos custos, tá? Tá, meninos? É tudo objeto de análise, tá? Dentro dessas despesas aqui operacionais, se eu for desmembrar, a despesas com venda cresceu 5,3%, as financeiras cresceu 25% e as administrativas 17,6%, tá? Pode ser que eu contratei mais funcionário, pode ser que eu paguei mais juros, tá? Então, meninos, eu tenho que fazer a analogia dos grupos, né? Dos subgrupos, mas eu também preciso ter uma percepção mais acurada de outras relações que se fazem aqui na minha análise de balanço, tá? No final, aqui o lucro líquido cresceu 7,3%, tá? 59.356 dividido por 55.340 é 16 vezes 100, vai dar 107,3%. 107,3 menos 100 cresceu 7,3%. Ou seja, o lucro líquido cresceu 7,3%, enquanto as receitas operacionais cresceram 11,2%. Proporcionalmente, o lucro líquido cresceu menos, tá? Por quê? Foi impactado aqui pelas despesas operacionais que cresceram 17,1%, tá? E aí, meninos, do ponto de vista gerencial, eu vou entrar lá nos departamentos de despesas operacionais, tá? Como que está minhas despesas administrativas? Como que está minha folha de pagamento? Como que está o financeiro, o pagamento de juros? Tá? E assim sucessivamente, tá? Então, já fiz essa conta para vocês, tá? Então, receita líquida aumentou 11,2, custos 8,7, o lucro líquido aumentou só 7,3. Aqui cerca de 4 pontos menos do que a receita líquida. Por quê? Porque as despesas operacionais cresceram 17,1%, tá? Tá? Isso do ponto de vista interno, tá? Agora, se eu fosse olhar receitas de venda, por exemplo, por que não cresceu tanto, ou supondo-se que tivesse caído, precisaria entender as questões mercadológicas, tá? Como a minha concorrência está vendendo esse bem ou serviço? Como que está meu preço em relação ao mercado? Como estão minhas tecnologias de fabricação? Estou deixando o custo alto ou não? Tá? Então, meninos, a análise é mais acurada, tá? Meninos, deu para ter uma ideia mais ou menos aí da análise de balanço? Alguém de vocês quer Mais ou fazer? menos. Mas deu mais ou menos para saber aí os parâmetros, né, Indião, né? Deu sim. Nas variáveis que vocês têm que vocês devem se concentrar, tá? Porque tudo bem, ó, a gente tem as técnicas aí que eu estou passando para vocês, como o Rogério falou, a gente hoje tem isso já em sistemas, tá? Em RPs, mas também é possível a gente fazer isso no Excel, é perfeitamente possível. Mas o importante de tudo é a gente compreender a questão de relações aí, seja percentuais, sejam por períodos, mas a gente também compreender os aspectos mercadológicos, tá? De mercado. E os aspectos até internos da empresa, tá? Aí é fazer a tal da análise SWOT, tá? Olhar para o mercado. Como que a minha concorrência está se comportando? Em termos de preço, em termos de qualidade, em termos de custos. E olhar do ponto de vista interno para dentro da empresa. Ponto forte, ponto fraco, ponto fraco. Por que está caindo as minhas vendas? Meu preço está alto. O preço está alto por quê? Porque o custo está alto, porque eu não estou comprando bem, ou porque a minha linha de produção é obsoleta, não produz conforme deveria.
Meninos, um exemplo desse foi o que aconteceu com a Americana, tá? A Americana aí era uma das maiores cidades têxteis do Brasil. Só que usava teares da época da Revolução Industrial, tá? No final da década de 80, enquanto um tear coreano aí, um asiático, coreano, japonês, o chinês, produzia em 1000 metros por hora, um tear daquele da Revolução Industrial produzia 100 metros. O que aconteceu, meninos, a partir do final da década de 80? Começou a entrar os tecidos importados aqui no Brasil. Aí, as empresas de Americana quebraram, tá? Ou seja, não fizeram a lição de casa, não fizeram a análise SWOT. Eu tinha até esse professor meu da Unicamp, o Nelson, que ele trabalhava numa das áreas de financiamento do Banco do Brasil. E uma vez, eu me lembro que ele foi dar uma palestra em Americana, no final da década de 80, falando que eles precisavam fazer uma revolução tecnológica, porque os asiáticos já estavam com os novos teares, né, em produção. O pessoal deu risada, né? Falou, não, a gente tem proteção de mercado, o governo brasileiro não vai deixar entrar concorrência aqui, tá? Aí o que aconteceu, meninos? Entrou o Collor, tá? O Collor falava que os nossos carros eram carroças, que as empresas precisavam melhorar os processos de produção e as tecnologias, baratear custos. E aí o que aconteceu? Abriu a importação dos tecidos asiáticos e praticamente quebrou a indústria têxtil lá de Americana. Então, meninos, a análise financeira ela só dá uma noção, mas é preciso fazer a análise SWOT e a análise mercadológica. A gente vê muitas empresas morrerem, né, por não fazer essa analogia aí, não fazer essa coisa estratégica. Aí vocês se lembrem sempre do Sun Tzu da Arte da Guerra, tá? Se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, vai para a guerra tranquilamente. Agora, se você conhece a você, mas não conhece o seu inimigo, para cada batalha que você travar, você pode ganhar ou perder. Agora, se você não conhece nem a você e nem ao seu inimigo, certamente você vai perder a guerra. Ou seja, a análise é muito mais acurada, tá, meninos? Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Professor. Oi? Professor, antes de terminar, só vou fazer um comentário para acabar com a aula mesmo, literalmente. Vendo com base na aula de hoje, na sua explicação, eu estou aqui pensando com os meus botões o que levou a anta da Dilma comprar aquela petrolífera, né, a Passadina. Viu, Rogério? No fundo, a gente sabe o que é, né? Mas como a gente tem que discutir do ponto técnico, né? Mas o que você está falando é da Ruivinha, né? Não é isso? Era conhecido como a Ruivinha, aquela usina, né? Por que Ruivinha? Porque ela era toda enferrujada, né? Ah, tá, entendi. E aí a usina de Pasadena, né? Tanto é que depois a Petrobras... É Pasadena, né? É Pasadena, não é Passadina, não, é Pasadena. Tanto é que a Petrobras acabou se desfazendo